A casa do Pai e o caminho para lá. Mensagem de Harry Ironside. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Tomé disse-lhe: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículos 1 a 6. Nos versículos há duas verdades notáveis enfatizadas. Primeiro, a da casa do Pai, e segundo, o retorno pessoal de nosso Senhor para os seus. Todos nós estamos familiarizados com o fato, presumo, de que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Essas quebras no texto foram feitas por editores, e isso em anos bastante recentes, alguns deles tão tarde quanto na época da Reforma Protestante. E às vezes as quebras de capítulo parecem vir em lugares bastante infelizes. Acho que é o caso aqui. Quem, por exemplo, começando a ler o primeiro versículo do capítulo 14, conecta-o em sua mente com as palavras de Nosso Senhor ao apóstolo Pedro no final do capítulo 13. E, no entanto, há uma conexão muito real. O Senhor Jesus estava dando suas últimas mensagens a seus discípulos. Ele havia dito que logo eles o abandonariam e fugiriam. Ele havia dito a eles que estava indo embora e no momento eles não poderiam ir para onde ele deveria ir. E no versículo 36 do capítulo 13 lemos: Simão Pedro disse-lhe: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, não podes seguir-me agora, mas depois me seguirás. Ele estava indo, veja você, para a casa do Pai. Ele estava indo para casa com Deus por meio da cruz e da ressurreição, e Pedro não poderia segui-lo imediatamente. Mas o Senhor diz: Depois me seguirás. Pedro não entendeu isso e disse a ele: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por tua causa. João 13:37. Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida por minha causa? Em verdade te digo que não cantará o galo até que me negues 3 vezes. João 13:38. E logo acrescenta: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Veja, o Senhor Jesus está dirigindo essas palavras, é claro, a todos os seus discípulos, mas diretamente ao discípulo que o negaria em tão pouco tempo. E isso certamente é muito reconfortante para nossos corações. Pedro deveria falhar com o Senhor. Jesus sabia que ele falharia, mas no fundo do coração de Pedro tinha um amor fervoroso pelo Senhor Jesus. E quando ele disse: Darei a minha vida por amor de ti, ele quis dizer cada palavra disso. Mas ele não percebeu o quão indigno de confiança era seu próprio coração. Foi o caso do espírito estar disposto, mas a carne fraca. E Jesus sabia algo sobre o terrível desânimo que se abateria sobre a alma de Pedro quando ele acordasse para a compreensão do fato de que havia sido tão totalmente infiel na hora da necessidade de seu mestre. No exato momento em que Jesus precisava de alguém para defendê-lo e dizer com ousadia: Sim, sou um dos seus e posso testemunhar a pureza de sua vida e a bondade de seus caminhos, naquele momento Pedro, assustado com os soldados reunidos, negou qualquer conhecimento de seu Salvador. E nos dias e noites que se seguiriam, ele sentiria que certamente deveria ser totalmente rejeitado. Certamente o Senhor nunca mais poderia confiar nele novamente. Mas se ele se lembrou dessas palavras, que consolo elas devem ter trazido ao seu pobre coração dolorido. Pois Jesus está praticamente dizendo: Eu sei tudo sobre isso, Pedro. Eu sei como você vai falhar, mas quero que você saiba disso. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e você vai compartilhar uma dessas mansões algum dia comigo. Não vou permitir que você, Pedro, seja totalmente vencido. Eu não vou permitir que você entre em apostasia completa. Você cairá,
mas será levantado novamente e compartilhará comigo um lugar nas muitas mansões. Quando ele diz, não se perturbe o vosso coração, ele não quer dizer, não se preocupe com o seu fracasso, pois ele mesmo procurou exercitar o coração de Pedro e de uma maneira maravilhosa restaurá-lo no mar de Galileia mais tarde. Mas ele quer dizer o seguinte, não se deixe abater. Não permita que o inimigo de sua alma o faça sentir que não há mais esperança, que não há oportunidade para você. Eu me pergunto se estou falando com alguém esta noite que falhou, talvez, como Pedro falhou. Sob o estresse das circunstâncias, você também negou seu Senhor. Negou-o em atos, se não em palavras. E o adversário de sua alma está lhe dizendo agora, está tudo acabado com você. Seu caso é desesperador. Você conhecia Cristo, mas você falhou tão miseravelmente que ele nunca mais o aceitará. Oh, deixe-me assegurar-lhe que o interesse dele por você é tão profundo como sempre foi. Se você realmente confiou nele como seu Salvador, o fato de ter falhado tão gravemente e o fato de você estar de luto por isso apenas enfatiza a verdade de que você pertence a ele. Ainda assim ele diz, voltem, ó filhos rebeldes, para mim. E, portanto, ele espera que você volte e confesse sua falha e seu pecado, e ele prometeu restauração completa, pois, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. 1 João 1:9. E algum dia, para você também haverá um lugar na casa do Pai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Veja, nos dias passados, antes de Jesus vir a eles, o povo de Israel tinha fé no único Deus vivo e verdadeiro. Agora eles nunca o tinham visto, e Jesus está dizendo a seus discípulos, vocês creram em Deus quando não podiam vê-lo. Agora vou embora daqui a pouco e vocês não poderão me ver, mas eu quero que você confie em mim da mesma forma que quando eu estava aqui. Assim como você acreditou no Deus invisível ao longo dos anos, eu quero que você coloque sua fé em mim, o Cristo invisível, depois que eu voltar para o Pai. Temos essa fé e confiança implícitas nele, percebendo que ele está profundamente interessado em cada detalhe de nossas próprias vidas. A palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Não há absolutamente nada que diga respeito ao seu povo com o qual ele mesmo não esteja preocupado. E, portanto, ele quer que deixemos de lado todo o estresse e toda a ansiedade. Ele diz, não vos preocupeis, ansiosos, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, manifestem os vossos pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Você acredita em Deus, acredite também em mim. E então ele acrescenta, na casa de meu pai há muitas moradas. A casa de meu pai. E com isso, é claro, ele quer dizer o céu. E está falando de um lugar para onde ele estava indo e um lugar para o qual algum dia ele levará todos os seus. Muitas vezes ouço as pessoas dizerem, o céu é uma condição e não um lugar. O céu é um lugar e uma condição. É verdade que não lemos muito sobre o céu na Bíblia. Alguém disse, o céu é a terra de nada mais. Temos mais na Bíblia sobre o que não estará no céu do que sobre o que estará lá. Lembre-se no livro de Apocalipse que lemos que não haverá mais pecado, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais maldição, não haverá mais escuridão, não haverá mais angústia de qualquer tipo na casa do Pai. A casa do Pai é o lugar onde Cristo está e esse é o lugar para onde os redimidos estão indo. Alguns de vocês podem ter pensado que a expressão aqui, na casa de meu pai há muitas moradas, é bastante peculiar. De uma forma ou de outra, a palavra mansão para a maioria de nós nos Estados Unidos tem um significado habitual que originalmente não tinha. Quando vemos um grande edifício, chamamos isso de mansão. Mas a palavra originalmente usada não tinha esse significado. Tinha antes o significado de um apartamento, como usamos hoje essa palavra, um esplêndido apartamento. Portanto, um edifício pode ter muitas mansões. E Jesus está nos dizendo, na casa de meu pai há muitos apartamentos,
muitos lugares de descanso. Há um lugar individual para cada um dos seus, todos na casa daquele Pai. Se não fosse assim, eu teria dito a você. O que ele quer dizer com isso? Os judeus acreditavam em um céu de bem-aventurança após a morte, e Jesus disse: se você estivesse errado nisso, eu o teria corrigido. Mas porque ele não o corrigiu, mas sim o afirmou, sabemos que é verdade, que há um lar glorioso além dos céus para os redimidos, que compartilharemos com ele no futuro. Ele acrescenta: eu vou preparar um lugar para você. O que ele quer dizer com isso? Veja, as mansões são diferentes do que eram antes dele voltar para lá. Antes de voltar para a casa do Pai, a questão do pecado nunca havia sido resolvida. Antes de voltar para a casa do Pai, o véu não havia sido rasgado, o sangue não havia sido aspergido no propiciatório. Assim, os antigos santos iam para o paraíso a crédito. Eles não tiveram o mesmo acesso à abençoada presença imediata de Deus que os santos têm agora. Lemos na Epístola aos Hebreus que agora chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Eles eram os espíritos dos justos de todos os séculos antes da cruz. Deus os redimiu e os levou para o paraíso, mas eles ainda não foram aperfeiçoados. Eles não poderiam existir até que o precioso sangue de Jesus fosse derramado na cruz. Agora, tendo resolvido a questão do pecado, ele entrou no santuário com seu próprio sangue de maneira antitípica, aspergiu seu próprio sangue no propiciatório acima, e agora um lugar está preparado no santuário para todos os seus, e os espíritos de apenas os homens do passado foram aperfeiçoados, e nós que cremos agora somos aperfeiçoados para sempre. Portanto, todos nós somos adequados para aquele lugar para o qual estamos indo. Eu vou preparar um lugar para você. E então ele disse: e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora eu sei que muitas pessoas pensam nisso como uma palavra em relação à morte, e claro, quando um crente morre, esse crente vai estar com Cristo. Mas nunca nos é dito nas Escrituras que na hora da morte Cristo vem para o seu povo. Se pudermos fazer uma analogia de algo que nosso Senhor disse quando estava aqui na terra, concluímos que isso dificilmente é verdade. Dizem-nos que um querido filho de Deus estava morrendo. Ele era um mendigo, é verdade. Ele era um pária, deitado no portão do homem rico, mas ele era um verdadeiro filho de Abraão. Ele tinha fé no Deus de toda graça. E o mendigo morreu, dizem-nos, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Anjos carregaram o pobre mendigo, não mais pobre, para o paraíso. O que eu deduzo disso é que o último ministério dos anjos, que estão sempre vigiando o povo de Deus, será conduzi-los à presença de Deus. Ele está lá na casa do Pai e seus anjos introduzem seus santos em sua presença. Mas ele está falando de algo diferente aqui. A morte é o crente que vai estar com Cristo. Isso é o que a Escritura nos diz, ausente do corpo, presente com o Senhor, segundo aos Coríntios 5:8. Partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, Filipenses 1:23. Mas um crente que vai para casa para estar com Cristo é mencionado como sendo despido, tendo deixado seu corpo de lado. Ele está na presença do Senhor como um espírito glorificado, mas está esperando por seu corpo redimido. Quando o Senhor Jesus cumprir o que está dito aqui no capítulo 14 de João, então os crentes receberão seus corpos glorificados e serão totalmente semelhantes a Ele. Essa vinda mencionada aqui é desenvolvida para nós de maneira mais completa no 4º capítulo da primeira epístola aos Tessalonicenses. Lá lemos no versículo 13: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, isto é, santos cujos corpos estão dormindo nas sepulturas, mas cujos espíritos estão com Cristo. Mas não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Jesus, Deus trará com ele. Por isso, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo
e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Esta é a vinda a que nosso Salvador se refere quando diz: se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. João 14:3. É nessa vinda que a expectativa de nossa redenção completa será cumprida. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo nos diz no versículo 19: porque a ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Versículos 22 e 23: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente eles, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando pela adoção. O que ele quer dizer com isso, a saber, a redenção do nosso corpo? Nossos espíritos já foram redimidos, já recebemos a salvação de nossas almas, mas esperamos a salvação completa do corpo, a redenção do corpo na vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque pela esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Romanos 8:24. Que esperança é então? A esperança da vinda de nosso Senhor. E a isso ele se refere novamente no 3º capítulo da Epístola aos Filipenses, onde lemos no versículo 20: porque a nossa vida está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, quem mudará o nosso corpo vil, para que seja conforme o seu corpo glorioso, segundo a operação pela qual ele pode até sujeitar a si todas as coisas. Este é o evento glorioso que acontecerá quando o Senhor voltar, quando ele voltar para nós. Há uma grande diferença, veja você, entre este e o tempo em que ele se manifestará como Filho do Homem para julgar o mundo ímpio e finalmente estabelecer seu reino. Esse era um pequeno segredo que o Senhor estava revelando a esses apóstolos naquela noite no cenáculo. Nos 3 evangelhos sinópticos não foi mencionado. Foi o apóstolo Paulo um instrumento escolhido para desenvolvê-lo, mas parece que o Senhor Jesus, pouco antes de partir, teve um segredo brotando em seu coração, por assim dizer, que ele não pôde mais conter e ele deve contar-lhes um pouco sobre isso. Então ele diz: eu vou embora, mas vou preparar um lugar para vocês. Mas se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei. Não diz: eu enviarei o anjo da morte para você, ou qualquer outro anjo, mas diz: eu voltarei. Veja, ele nunca ficará satisfeito até que cada um de seu povo redimido esteja com ele na glória na casa do Pai. Seu coração anseia por isso. Agora uma palavra sobre a casa do Pai. Observe que é a casa do Pai, e a casa do Pai é para todos os filhos do Pai. Ouvimos muitas coisas estranhas hoje em dia. Algumas pessoas tentariam nos dizer que somente o povo profundamente espiritual de Deus será arrebatado pelo Senhor Jesus em sua vinda. Quando as pessoas falam assim, quão pouco entendem do coração do Pai. Você pensa em um pai ou mãe normal aqui na Terra, com digamos 8 ou 10 filhos, e isso é uma família e tanto, não é? A casa do Pai está aberta a todos os filhos. Tenho pena do lar e tenho pena dos filhos onde o pai ou a mãe faz distinções entre os filhos. Acho triste quando, dentre tantos filhos, talvez um ocupe um lugar especial no coração do pai e os outros sejam mantidos à distância. Oh, mas você diz, talvez 1 ou 2 sejam filhos travessos. É claro que o pai não poderia amar os filhos travessos tanto quanto ama os bons. Isso é verdade? Ora, até mesmo os filhos travessos são tão queridos ao coração do pai que lhe dão muitas noites sem dormir enquanto ele pensa em sua travessura. Ele os ama e realmente deseja vê-los como deveriam ser. Sempre há boas-vindas para eles na casa do Pai. Precisamos lembrar também que na casa do Pai lá em cima não há distinção. Muitas vezes as pessoas me dizem: se eu puder entrar no céu e me sentar atrás da porta, ficarei satisfeito. Sei que não mereço nada melhor. Meu querido amigo, você não merece chegar lá. Eu não mereço ir para lá. Mas não vou para lá porque mereço ir, mas vou para o céu porque nasci de novo e o Senhor Jesus Cristo está preparando um lugar para mim, e a casa do Pai
é para todos os filhos do Pai. Outra coisa é esta: não há assentos atrás da porta ali. Eu gostaria de poder dizê-lo tão alto que todos pudessem ouvi-lo. Não há nada disso na palavra de Deus. Não há distinções na acolhida que os crentes terão na casa do Pai. Repito, a casa do Pai tem o mesmo acolhimento para todos os filhos do Pai. Você diz, bem, mas a Bíblia não indica que alguns terão recompensas maiores do que outros? Ah, sim, mas as recompensas nada têm a ver com a acolhida na casa do Pai. As recompensas têm a ver especialmente com o vindouro reino glorioso. É claro, dado no céu, dado no tribunal de Cristo, mas as diferenças estão no reino. Por exemplo, veja a segunda epístola de Pedro. Assim vos será amplamente concedido uma entrada em que? Para o céu? Não. Não é verdade que algumas pessoas terão uma entrada abundante no céu e outras pessoas não terão nada parecido com uma recepção tão calorosa e cordial. O que isso significa? Diz que algumas pessoas têm uma entrada abundantemente ministrada a elas. Sim, mas em que? No reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 1:11. Não confunda ou confunda em seu pensamento a casa do Pai com o reino eterno. A casa do Pai é a casa dos santos. O reino eterno é a esfera de serviço e recompensas, onde por toda a eternidade, primeiro no milênio e depois nas eras vindouras, estaremos servindo o nosso abençoado Senhor, que preparou um lugar para nós na casa do Pai. A casa do Pai é a casa de todos os filhos do Pai, mas nós fazemos nossos próprios lugares no reino por nossa própria devoção ao Senhor Jesus Cristo. Você percebe a diferença? Então há lugar para todos na casa do Pai. Sobre o caminho até lá, todos irão para a casa do Pai? Eu gostaria que eles fizessem isso. Richard Baxter costumava orar, ó Deus, por um céu cheio e um inferno vazio. Mas infelizmente, muitos persistem em rebelião contra Deus e de modo que a oração nunca pode ser respondida. Só existe um caminho para a casa do Pai. E o que é esse caminho? Muitas pessoas já me disseram, estamos viajando por caminhos diferentes, mas finalmente chegaremos ao céu. Não encontro isso na minha Bíblia. Minha Bíblia diz, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Provérbios 16:25. E ela me adverte contra seguir o caminho largo que leva à destruição e me diz tomar o caminho estreito que conduz à vida. E então aqui Jesus diz, e para onde eu vou vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Tomé disse-lhe, Tomé era honesto e nunca teve medo de deixar escapar toda a verdade. Ele disse, não sabemos do que você está falando. Temos que confessar que somos ignorantes e não sabemos para onde você está indo. E como podemos saber o caminho? Jesus disse a ele, e ó queridos amigos, vocês entenderam o que ele disse, pois é para vocês tanto quanto para Tomé. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Ó, não fale sobre muitos caminhos. Há apenas um. Jesus é o único caminho. Nenhum outro nome há debaixo do céu, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Você veio a Ele. Você está confiando nele. Se estiver, você está a caminho da casa do Pai, e agora pode esperar com igual expectativa a hora de seu retorno, pois ele disse, se eu for, voltarei e os receberei para mim mesmo. Quando ele virá? Não podemos dizer isso, mas estamos esperando por ele dia a dia. Não sei quando o Senhor virá, nem a que horas pode aparecer, se à meia-noite ou de manhã, nem em que estação do ano. Só sei que ele está perto e que em breve ouvirei a sua voz. Amém.